Eu tô assim, tão nervosa pra começar esse vídeo, mas bora lá. Esse é o primeiro vlog da minha iniciação científica. Prazer, inicialmente. Eu sou a Luísa, eu tenho 20 anos e atualmente eu faço graduação em História. Eu, no momento, sou pesquisadora de iniciação científica e a ideia desse vlog será compartilhar com vocês o dia a dia, enfim, os meus momentos e leituras da minha iniciação científica, porque ela não é aquela coisa de história, vou mexer com mapas, vou mexer com coisas, porque eu pesquiso literatura no momento, eu faço parte de minha iniciação científica, mas é relacionado à literatura moçambicana da Paulina Chiziane, que é uma escritora africana. Gente, sério, é muito bom. E a minha ideia vai ser compartilhar com vocês como é a iniciação científica, quais são as coisas que a gente enfrenta, enfim, realmente eu quero mostrar, assim, o dia a dia, porque eu já, na verdade, eu acompanho há algum tempo já pessoas que são pesquisadores e compartilham o dia a dia, tipo, de mestrado, de coisa, só que eu nunca vi, enfim, nas minhas pesquisas, pessoas que estão fazendo isso na graduação. Então, como, enfim, eu quero continuar no mestrado, doutorado, mas eu quero começar a compartilhar agora. Eu espero que vocês gostem. Eu nunca gravei vlog, então eu tô bem nervosa. A ideia, de fato, pra esse vlog, pelo menos esse inicial, é mostrar um pouco das minhas fontes primárias, enfim, compartilhar esse primeiro contato que eu tô tendo com a iniciação científica. Então, faz um tempo já que eu tô pesquisando com o meu orientador, desde setembro do ano passado, então a gente tá agora em 21 de setembro. Eu estou fazendo umas pesquisas sobre este livro aqui, que se chama Baratas, da Scholastica Mukasonga, que é uma escritora ruandesa, e esse livro de autobiografia, ela vai abordando sua história e da sua família durante e depois o genocídio ruandês, que, enfim, ficou mundialmente conhecido por lá, os 100 dias de genocídio em Ruanda, mais de 600 mil mortos. Vocês vão ver que as minhas pesquisas elas são baseadas em memória e história, principalmente de mulheres africanas e como elas abordam, como elas lembram os traumas, enfim. Gente, sim, a gente vai ter bastante tempo pra conversar, mas eu tô dando uma introdução. E eu queria começar mostrando pra vocês. A minha pesquisa, ela durou um ano, então eu começo agora em setembro, comecei dia 1º de setembro, e vai até dia 31 de agosto de 2024. A gente vai ter vários vlogs nesse meio tempo de, tipo, apresentação em evento, leituras que eu tô fazendo, como eu faço fechamento, várias coisas, que é uma forma, sabe, eu compartilhar isso que eu tô vivendo. Porque, como eu falei, eu não vi coisas similares no YouTube só pra mestrado. Então, minha ideia é que a gente, na graduação, se aproxime da pesquisa, que é o que eu tenho feito. Então, no momento, eu tenho 4 livros base. Mas, assim, meu professor me passou e é o que eu tô lendo. Eu vou começar falando os 2 livros que são as minhas fontes principais, que são esses 2 livros da Paulina Chiziane. O primeiro se chama Niket, é uma história de poligamia. Eu vi esse livro, assim, no impulso, sei lá, de 4 dias. Então, assim, eu vou ter que ler de novo uma pegada mais histórica, focando em, sei lá, momentos que ela fala de questões culturais, de Moçambique, enfim. Mas, gente, esse livro é muito legal. Ele é uma versão pequenininha, de bolso, embora não caiba no bolso. E eu paguei acho que R$18 na Amazon. Então, assim, compre esse livro, é muito bom. E ele é um dos livros da minha pesquisa. O segundo livro da Paulina Chiziane é Bala de Amor ao Vento. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro dela, mas eu não tenho certeza. Eu não vou afirmar isso, mas enfim, é um dos primeiros livros dela. E o meu orientador me emprestou. Ele comprou pra eu poder ler. Porque assim, gente, uma coisa que eu vou comentar, assim. Eu tenho um iPad aqui pra fazer as leituras de PDF, porque antes eu lia no computador e me dava muita dor de cabeça, porque eu sou míope. Tenho 5 graus no olho e 4 no outro. E mesmo com os filtros, às vezes coisas me doía muito o olho. Então eu comprei o tablet pra ler. Só que ainda assim, nada substitui você pegar no papel e ler. Então daí meu orientador comprou nossos 2 livros base da pesquisa. E aí, de início, eu comecei lendo um capítulo da Sandra Pesavento, que é uma pesquisadora que faz parte das minhas pesquisas no geral, já que eu estudo um pouco da questão de história e memória. Esse livro aqui se chama Sensibilidades na História, Memórias Singulares e Identidades Sociais, que é uma coisa que eu não sabia que existia, que se chama História das Sensibilidades.
Como eu tô escrevendo também com o meu orientador um outro texto, enfim, que a gente vai publicar em revista sobre o Nota sobre o Luto, que é um livro da Chimamanda Adichie, gente, essa mulher é maravilhosa, em que ela conta os relatos dela diante da morte do pai dela. Então, assim, eu li esse livro, eu primeiramente chorei horrores, e aí eu fui conversar com o meu orientador se a gente podia escrever alguma coisa sobre ele. E a gente tá escrevendo, só que pra isso eu tenho lido bastante sobre a história das sensibilidades e como a gente entende os traumas, as memórias, como uma fonte histórica e como uma coisa importante numa identidade social. E, gente, tem, assim, uma coisa bem profunda que eu tô começando agora. Então, assim, tenham paciência comigo e, enfim, a gente vai construindo essa base de leituras juntos, que, enfim, eu realmente tô no começo, por isso eu achei legal começar a gravar. Bom, então eu tô lendo o segundo capítulo, o primeiro, segundo, enfim, que é da Sandra, que se chama Sensibilidades, Escrita e Leitura da Alma. Que ela vai falar um pouco dessa questão de história das sensibilidades, enfim. E, enfim, eu vou ter que fichar ele, que vai ser uma coisa bem importante na minha pesquisa, fichamento de textos. O segundo, eu ainda não comecei a ler, que é Moçambique Ensaios. O meu professor, ele passou um capítulo específico para ler desse livro. Embora as minhas leituras base mesmo sejam os escritos da Paulina Chiziane, eu preciso compreender o contexto histórico e contexto social de onde ela tá vivendo. Eu vou ter que, sim, pegar do básico para compreender Moçambique, enfim. E aí meu professor passou isso daqui, mas era pra eu ler mais pro final da pesquisa. Só que como eu não tenho base sobre Moçambique, e eu não sei se eu citei, mas eu tô no 5º semestre da faculdade, a gente vai... Ele passou esse livro. Livro não, né? Vai ser uns capítulos dele pra eu ler. Então é isso. Já me estendi mais do que eu imaginava. Então hoje eu vou pelo menos começar a ler o Unicat. Unicat não, desculpa, Balada de Amor ao Vento. Vou pelo menos começar a ler esse livro. E eu achei que ele era mais grosso, eu tô bem chocada. Acho que por isso meu professor escolheu os dois. E aí, gente, por quê? No início de outubro tem a semana acadêmica do meu curso. E eu vou apresentar a minha iniciação científica. Então, como eu já li o Unicat, for lendo e eu vou mostrando um pouco pra vocês. Esses livros, eles estão disponíveis na Amazon. Os de pesquisa, esses daqui não. Tanto que eu vou ter que escanear eles pra poder ler depois. E os dois, na verdade tem até outros, da Paulina Chiziane, estão disponíveis na Amazon. Conforme eu for, enfim, mostrando um pouco da minha pesquisa, e for lendo e for mostrando um pouco da minha pesquisa, eu vou gravando. É isso. Bora lá estudar. Eu vou começar, antes de começar a ler de fato, eu vou compartilhar uma coisa que a pesquisa me ensinou, que antes eu não fazia. Que é todo dia, abra sua e-mail institucional. Não sei se todas as faculdades têm, mas a minha tem o Zimbra. E aí a gente entra no e-mail da faculdade e, assim, muitas coisas da iniciação científica, muitas coisas de extensão relacionadas à pesquisa, coisas da universidade estão lá. Então, assim, acessem. Outra coisa que eu comecei a fazer por conta da iniciação científica é abrir o portal de editais da minha faculdade. Então, quando estava saindo o processo de bolsa, o processo de indicação de discentes, se estivessem na iniciação científica, eu abria todo dia o portal de editais e eu só consegui descobrir que o meu orientador estaria enviando bolsas e coisas do tipo, porque eu abri o portal de editais e você pode acompanhar se você tem direito à bolsa, qual foi a sua pontuação. A gente, tudo tá lá. Então, assim, eu acho que se você faz universidade pública, coisas do tipo, tem um portal de editais da sua faculdade. Então, enfim, acompanhe, entre todo dia no Cigar, entre todo dia na plataforma que seja online do teu curso, porque muitas vezes a gente perde oportunidades de evento, de pesquisa, coisas do tipo, porque a gente não abre e-mail, porque infelizmente, ou felizmente, depende, nem todos os docentes ou faculdades, elas são adeptas ao WhatsApp. Então, assim, a minha faculdade, ela tem uma coisa que se chama La Semana, enfim, que todo dia eles mandam uns avisos com todos os eventos que estão acontecendo, coisas do tipo. Se você quiser mandar um aviso lá, você também pode mandar. E antes era só no e-mail, agora tem no WhatsApp. Então, assim, eu ainda assim, eu peguei o hábito de abrir o meu Zimbra, e aí todo dia de manhã eu abro o Zimbra, ver se tem boa novidade, coisa do tipo. Pra... Enfim, gente, é importante, sabe? Até mesmo questão de disciplinas, coisas do tipo. E aí, se eu aviso agora, eu tô abrindo o meu Drive, porque eu preciso, como esse livro não é meu, que eu vou começar a ler,
eu preciso começar a fichar ele. E o fichamento funciona assim. Eu acho que até vou gravar um outro vídeo mostrando bonitinho como eu monto o fichamento. Antes eu montava um fichamento, tipo, de todas as informações do livro. E aí eu ia dividido por temáticos ou coisa do tipo. E aí o meu orientador falou uma coisa que é super bacana, que é não só dividir por temáticas, mas também dar uma explicação pra por que você selecionou aquele trecho, coisa do tipo. E antes eu não fazia, eu só tacava ali. E isso às vezes é meio prejudicial, porque depois você tem que voltar lá, ler, entender o que eu pensei, imaginar e tal. E isso é um trabalhão. Então, o que a gente puder fazer pra facilitar, sei lá, por daqui 2 anos, quando eu estiver escrevendo meu projeto de mestrado ou coisa do tipo, eu poder retornar ali e ser facilitado, porque senão você tem que ler tudo de novo, gente, sério. A gente não tá podendo dificultar pro futuro, então tenha atenção ao fichamento que vocês estão fazendo. E de todas as leituras da graduação. Esse modelo de fichamento que eu tô usando, eu montei assim, com base, sei lá, nos trabalhos que eu fiz e coisas do tipo. E aí eu começo com título, no caso do livro que eu vou ler chama Balada de Amor ao Vento. A autora é a Palina Chiziane, o tipo, que pode ser até de doutorado, dissertação, artigo, livro e tal. E aí eu só coloquei sobre o livro, eu posso colocar sobre o artigo, enfim. Isso aqui é adaptável, né? Mas como é livro, eu vou manter a questão da editora, a edição, o ano e o formato. Por quê? Daqui a alguns anos, se eu precisar acessar esse documento, coisas do tipo, eu tenho essas informações que são muito importantes para uma coisa, fazer referência. Então, assim, como a gente precisa ser muito certo, né, e fiel às nossas fontes, a gente precisa ter essas informações básicas. E aí, as minhas questões principais, e eu também vou adicionar uma partezinha de referência bibliográfica em formato PNT desse livro, então já para facilitar futuros trabalhos. E aí, vem aqui, eu coloco a página que eu seleciono esse trecho, eu também vou botar uma justificativa pra ele aqui do ladinho. Vou botar mais uma caixinha e ir montando isso enquanto eu vou lendo. Hoje é dia 28, 9h15. E os últimos, sei lá, 3, 4 dias não foram legais. Nossa, tremendo horrores, então se tiver gente tremendo, desculpa, mas é por causa da minha mesa. E eu não sei se eu comentei no primeiro vídeo, mas a minha ideia é ser mais honesta possível nesses vídeos. E os últimos trechos realmente não foram nada legais. Mas vamos lá estudar, vamos lá fazer as coisas. Hoje vai ser um dia que eu vou quase me dedicar 100% a IC. Eu quero finalizar os meus fichamentos que eu vou fazer. E aí eu mostro um pouco pra vocês como tá sendo, enfim. Tô lendo, acho que sei lá, tô no 3º, 4º capítulo. Eu já falo mais sobre ele. Enquete, enfim. É que, gente, eu fiz um montinho dos livros que eu tenho que escanear, enfim. Moçambique Ensaios. Eu quero tentar começar hoje. E esse daqui eu preciso fichar. E aí tem um outro artigo que eu também tenho que fichar. Então, eu sei que hoje eu preciso finalizar 2 fichamentos. E porque, enfim, é dia 28, eu tinha que ter feito isso, gente, há muito tempo. Esse era meu plano de trabalho pra esse mês. E aí é isso. Hoje ainda eu tenho como fala? Tipo um grupo. Hoje eu ainda tenho um grupo de estudos que eu faço parte, que são os orientandos do meu professor, o pessoal do TCC, da IC, do mestrado. E aí a gente vai se juntar e ler um texto. Eu enfiar o texto em casa e a gente vai discutir juntos. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, de ter, tipo, um grupo de estudos e tal. Mas eu não fiz parte de nenhum, então é muito, muito, muito legal mesmo. E é isso, gente. Eu agora vou me arrumar, vou fazer um cafezinho e vamos lá estudar. Eu espero, assim, eu queria conseguir estudar, tipo, umas, sei lá, 2h30 líquidas agora, mas eu não sei. Enfim, eu vou mostrando pra vocês. A gente, em tese, pelo menos no meu plano de trabalho, eu deveria cumprir 20 horas semanais de trabalho. Mas, essa semana específica e semana passada, a gente tá mexendo com a semana acadêmica do curso e com o CIEP, que é Semana de Integração, Extensão, Pesquisa e mais alguma coisa. Eu sou ensino, pesquisa e extensão. E como eu sou boa de lembrar termo. E aí, enfim, a questão é que eu apresento a minha iniciação científica anterior. Então tem sido esse momento de, tipo, retomo um pouco da minha anterior, volto pra essa. Ai, é bem
fazer o meu cafezinho, porque faz... Inclusive, uma coisa que eu tô aprendendo, né? Quando eu tô com ansiedade, eu não tomo café. Porque eu descobri que esse é o melhor jeito de controlar a minha ansiedade. Então, assim, se me custa isso, eu prefiro evitar. Então, gente, eu acabei me enrolando. Porque eu comecei a ler e-mail e fazer as coisas. Mas, enfim, desisti do café. Eu tô tomando energético. Marcas me patrocinem. Embora eu prefira Red Bull, não tem Red Bull. E aí eu tô tomando monte agora. Como eu falei, eu tava respondendo e-mail, tava fazendo as coisas do evento, dos eventos que vão ter. E eu me perdi no tempo, gastei meia hora nisso. Eu não queria ter gasto meia hora nisso. Mas enfim, vou começar a fazer porque acaba que eu vou apresentar a minha nesse evento. Então eu realmente preciso, tipo, começar a pensar na minha apresentação e coisas do tipo. Mas agora, de início, eu vou, sei lá, deixar uns 45 minutos. Primeiro eu vou me organizar. Vou separar, tipo, todas as coisas que eu tenho pra fazer da IC. E eu tento estipular um tempo, mais ou menos, só pra eu ter ideia. Realmente básica. E aí, eu dou, tipo, continuidade nisso, sabe? Mas eu realmente preciso estipular um tempo, porque já foi uma parte da manhã e eu não consegui focar tanto na IC quanto eu queria. Mas eu fiz outras coisas, então eu acho que, tipo, equilibra, sabe? Um pouco das coisas que eu preciso fazer. E, gente, como tá no final de semestre, é uma loucura muito grande. Tipo, eu tenho tanto trabalho pra entregar. E tem uns trabalhos que eu invento moda. Isso é um problema, eu tenho um problema muito sério. E, tipo, eu jogo lá pra cima meus trabalhos, sabe? E aí chega na hora de fazer, eu penso, meu Deus, por que eu inventei? Por quê? Mas agora, vamos lá. Eu tô usando o GoodNotes 5 ainda. Não sei se eu vou fazer o upgrade de vocês pra acabar esse semestre. E aí eu vou anotar essas atividades principais desse aí que eu tenho que fazer e entregar ainda hoje. Gente, não acredito que eu consegui render. Eu tô assim muito chocada. Tava lendo o texto e fazendo as anotações. Como esse é um texto que eu já tenho um pouco de contato, coisa tipo, eu não lembro dele inteiro, tô tendo que reler. Mas eu tenho as minhas anotações, assim, tipo, de trechos, essas coisas, facilita bastante. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco de como tá ficando esse meu fichamento. Bom, gente, sobre o fichamento. Como eu já comentei antes, eu faço uma coisa assim que funciona pra mim. Então pode ser que esse tipo de fichamento funcione pra ti e eu faço assim. Eu seleciono os principais textos. Como eu ainda tô terminando, eu ainda tô colocando os trechos, enfim. Mas eu não fico justificando muito eles, porque se eu coloquei eles aqui, já tem algum motivo. E aí, eu tenho as partes aqui de baixo, que são as anotações que eu levanto no decorrer do meu texto. Então, assim, que é história, que é literatura, e eu venho puxar essas setinhas, coisas que eu entendo e tal. E aí eu vou anotando, sabe, gente? Eu vou lendo o texto e vou colocando. Eu ainda tô terminando esse daqui. Eu ainda tô terminando, então tá em processo de conclusão. Tem aí ainda umas 10 páginas, assim. E o que acontece? Eu normalmente não faço tão detalhado, mas como esse é um texto muito importante pra minha pesquisa, eu quero fazer ele muito bem detalhado. Questões, assim, históricas que talvez eu possa precisar no futuro. Eu não tenho que ficar voltando no artigo, então, assim, eu prefiro que eu faça. Eu já escrevo no meu jeito, nas minhas coisas. E aí, no futuro, eu não preciso ficar pegando e lendo texto de novo. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho feito com bastante frequência. Porque eu não tava fechando os meus textos. Então, assim, eu espero conseguir terminar esse texto aqui e fechar, e, enfim, e meio que relendo ele até umas 1h30, 2, eu vou ter que parar pra almoçar. Mas eu ainda tenho que ler o texto do GT de Estudos, que é, enfim, as coisas. E é isso, gente. Eu acho que eu achei que eu ia ter conseguido fazer mais. Eu realmente jurei que eu ia conseguir fazer mais. Só que eu tô feliz que, tipo, pelo menos um fechamento eu termino hoje, que era, enfim, uma das minhas metas e tal. Se eu pelo menos conseguir começar outro, eu já tô, assim, super bem. E, gente, hoje, assim, sem falta, eu vou escanear um desses livros. Livro inteiro não, mas um capítulo, né? E eu já vendo uma coisa, aí eu posso devolver esse livro pro... São 13h20 agora. Escaneei o livro. Finalmente escaneei esse livro. E
agora eu vou pra minha reunião. E, gente, amanhã eu tenho a minha primeira aula oficina com o pessoal do Instituto Federal aqui da minha cidade. Então eu tô estagiando lá esse semestre. E vou comentar porque tem um pouco a ver com a minha IC, porque eu vou dar pra eles uma aula sobre literatura holandesa. Aí eu vou fazer com eles uma atividade de tipo, eu vou entregar trechos do livro pra eles, de um livro que chama Baratas, da Escola de Comunicação. E aí eles vão fazer a atividade. Sério, eu tô assim, nervosa com essa atividade, porque eu nunca dei aula de fato, eu só dei tipo aula individual, mas aula pra uma turma inteira não. E tipo, são turmas inteiras, de tipo, turma inteira mesmo, tem tantos alunos, né? Hoje é dia 1º de outubro, eu ia ter gravado nos últimos dias, mas o que acontece? A gente tá em pré-semana acadêmica, tá assim, uma loucura as coisas que eu tô fazendo. Tô finalizando o estágio, também tá uma doideira. E eu tô sem luz no meu quarto, então assim, eu não tô conseguindo gravar. De dia, eu tava ou na escola que eu tava estagiando, ou na faculdade. E de noite, que seria o tempo, tipo, de trabalhar um pouco mais com esse, eu realmente tava sem luz. E aí, esse final de semana, hoje é dia 1º de outubro, então assim, eu finalizei o meu primeiro mês de C. Eu tava na casa do meu namorado, e a gente estudou, fez todas as coisas, finalizei aqueles fechamentos que eu falei pra vocês. Mas eu esqueci de gravar, porque assim, a gente tava super de boa, a gente tava de pijama, a gente tava, assim, super tranquilos. E aí eu acabei esquecendo. Mas oficialmente o primeiro mês de C fechou. Então, espero que vocês tenham gostado de ter esse primeiro contato com a iniciação científica. E é isso, até a próxima.